Não consegue fazer um ataque ao Guilherme Boulos. Os dois vão ter um confronto entre os dois e eles vão falar do Ricardo Nunes, vão falar de não sei quem, mas não falam as diferenças que tem entre eles. Se é que essas diferenças existem, né? E, cara, sobre o Marçal, assim, acusação gravíssima, gravíssima, de um caso que, pelo que o Datena respondeu... Aliás, a única resposta boa do Datena foi essa. Sim. Né? De que o caso foi investigado, arquivado e a pessoa ainda pagou uma multa. Então, assim... É tipo o Meteoro me acusando da menina lá do Sul. É, exato, exatamente. Então, assim, pelo amor de Deus. Vamos lá, vamos voltar. Voltou. 5 clubes já na live, hein, pessoal? Aproveitem e entrem no clube aqui, ó. Câmera aqui, ó. Bora. Pode acompanhar em tempo real pelas nossas mídias digitais. Esse debate é monitorado pela agência Aos Fatos. O resultado da checagem vai ser publicado no site da agência e no Jornal da Cultura amanhã. Nesse bloco, mais uma vez, os candidatos respondem a perguntas programáticas formuladas pela TV Cultura. Cada pessoa tem 2 minutos para responder depois que eu sortear a questão. A ordem das perguntas foi sorteada na última sexta-feira na presença de representantes das campanhas. A primeira pergunta vai ser feita para Pablo Marçal. O tema é mobilidade. Lá vem teleférico. Marçal, desde a pandemia, há muita pressão para o aumento das gratuidades no transporte público na cidade de companhias. Você que está assistindo, você deve ter uma insatisfação muito grande todos os dias úteis que você acorda para ter que entrar na rede de transporte público e ir até o seu trabalho. Alguns de vocês devem levar 1, 2, até 3 horas. Se somar ida e volta, 4 horas, dependendo do deslocamento. Que desfrute que você tem, que qualidade de vida que você tem nisso. A gente pode continuar investindo, igual já tem as acusações aí que o ex-futuro prefeito tem nas costas sobre o PCC aí infiltrado dentro do transporte público, ou a gente pode investir em empresas que geram empregos aí na sua periferia. Eu faço uma pergunta para você. Se você pudesse sair da sua casa em poucos minutos, ter um trabalho próximo à sua casa, a gente recuperar a vocação dessa cidade com algumas indústrias, profissões do futuro, você gostaria de deslocar por 3 horas na rede pública de transporte, ou você votaria em alguém que tem pujança para gerar isso aí na porta da sua casa, bem em alguns minutos próximos de você? A grande verdade é, aquilo que já foi conquistado, é uma conquista do povo, a gente não vai mexer. Só que a gente não vai aumentar esse subsídio, que é a proposta do futuro ex-prefeito, porque os vínculos que ele tem com o PCC, e o marqueteiro dele mandou ele usar o rádio, usar a televisão para falar que eu tenho vínculo com quem eu nunca vi na minha vida, mas está dentro da gestão dele, é muito simples. Se tiver emprego, nós vamos criar 2 milhões de empregos em 1.460 dias. E quem cria não é o governo é facilitador. Essa é uma promessa que vai ser cumprida. Nós vamos fazer um cinturão de 120 quilômetros, uma faixa empresarial dentro das periferias. E a sua qualidade de vida vai melhorar, você vai ter mais tempo com a sua família, inclusive a poluição vai diminuir nessa cidade e algo poderoso vai acontecer. A oferta de emprego diminui a criminalidade. Conte com esses 2 milhões de empregos votando no 28. A segunda pergunta será feita para Marina Helena. O tema que deverá ser respondido em 2 minutos será: habitação. Candidata, São Paulo tem um grande déficit de habitação popular e, ao mesmo tempo, milhares de empregos vagos na região central. Como a senhora, num governo seu, reduziria esse déficit? Bom, essa semana retrasada eu visitei uma comunidade, Iporã Novo, no Grajaú, e ouvi o depoimento da Stephanie. A Stephanie, gente, quando vem água de chuva, o esgoto transborda para dentro da casa dela. Ela precisa tirar o vaso sanitário para ajudar a descer o esgoto. E essa é a realidade
de muitas pessoas, quase 2 milhões de pessoas aqui na nossa cidade que não têm a escritura do seu imóvel e que, portanto, não conseguem ter acesso aos serviços da prefeitura. Nem a coisa mais básica de todas, saneamento básico. Por isso, a nossa proposta é a quebrada com escritura. O que é isso? Nós queremos levar, sim, para essas pessoas que elas possam ter o seu título de propriedade. Assim, vai ser possível também que elas trabalhem mais perto de onde moram, porque elas vão poder ter negócios. Hoje, se alguém abre um comércio, pode vir o fiscal e levar tudo embora. Ela não tem direito a ter onde morar, nem aonde trabalhar. Uma coisa que é muito importante em relação a isso, como diz o governador Tarcísio, é muito fácil, ideia todo mundo tem, mas implementar é mais difícil. E eu posso falar com a boca cheia que eu venho de um time que sabe como fazer isso. O nosso governador, Romeu Zema, de Minas Gerais, foi o estado que mais deu título de propriedade para as pessoas em todo o Brasil por habitante. O nosso prefeito de Joinville, a mesma coisa. Então, a gente sabe como fazer. E outra coisa muito importante que eu digo para vocês, não se enganem pela esquerda. Os candidatos aqui falam sobre a mesma proposta, mas eles apoiam o PT. E o PT entrou no STF para barrar que você possa ter o seu título de propriedade. A terceira pergunta será feita para José Luiz da Atena, que terá 2 minutos para responder, e o tema será saúde pública. Candidato, a cidade de São Paulo foi essa semana considerada a mais poluída do mundo. O que fazer em 4 anos para reduzir a poluição na cidade? Primeiro, tomar como grandes exemplos as grandes cidades mais poluídas do mundo. Você tem que melhorar a condição de emissão de gases, principalmente, como eu já disse, da nossa frota de transporte público. Para isso, você tem que usar ou ônibus elétricos ou combustível verde, com hidrogênio e daí por diante. Isso é fundamental. Tentar resolver essa condição dá também condições para que todo mundo use ônibus, para que todo mundo consiga, como em outras cidades do mundo, usar o transporte coletivo e, por consequência, usar menos o seu carro, que polui demais. Essa história de carro elétrico em zona de ar limpo funciona em países do primeiro mundo. Quem tem dinheiro para comprar um carro elétrico hoje aqui no Brasil? Quase ninguém. Pequena parte da população, porque o carro elétrico custa caro. Nós temos que conseguir alternativas como, por exemplo, o uso de VLTs, e nós pretendemos colocar veículos leves sobre trilhos no centro de São Paulo, onde tem uma circulação grande de veículos, e retirar esses veículos daí, podendo a população usar 2 linhas de VLT com pelo menos 27 estações e com modais como tem nos outros sistemas de transporte da cidade. Nós temos que, de toda maneira, controlar a emissão de gases, fiscalização da emissão de gases de empresas que poluem o ar. A gente quer que as empresas produzam emprego, mas não produzam ar para sufocar a cidade como está sendo sufocada. E, por consequência, também, a gente tem obrigação de criar áreas verdes que transformem a cidade num local de lazer, quando pode ser usado, e com troca de gás carbônico por oxigênio, o que é fundamental para a gente sobreviver. A quarta pergunta vai ser feita para Ricardo Nunes, e o tema vai ser urbanismo. Candidato, a população em situação de rua na cidade de São Paulo aumentou nos últimos 10 anos de 15 mil para 80 mil pessoas. O que o senhor pretende fazer num eventual novo governo para reduzir essa população de rua e alterar essa tendência de alta? Primeiro que esse 80 mil é um dado da Universidade Federal de Minas Gerais, que pega o CadÚnico, onde não dá para usar o CadÚnico, que é um dado importante, mas não para
você fazer o censo de pessoas em situação de rua, porque ele é acumulativo e ele é autodeclaratório. Mas vou te responder o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer. Mas antes eu preciso restabelecer aqui algumas verdades. O senhor Guilherme Boulos falou que não é a favor da liberação de drogas. Eu quero subir na minha rede agora, prefeito Ricardo Nunes, o vídeo dele falando que ele é a favor de liberar maconha, essas coisas todas.